Bom dia, grupo Adoração, grupo do Coração de Deus, a menina dos olhos do Pai. Bom dia a todos os grupos parceiros do Ministério Adoração, da palavra, dos áudios, dos vídeos da Rita Bittencourt. É com muito carinho, com muita alegria, que hoje nós trazemos a terceira palavra da nossa campanha Família, projeto do Senhor, projeto de Deus. Grandes coisas o Senhor fez até agora. Grandes coisas o Senhor está fazendo. E grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Vamos orar, vamos colocar essa palavra para que o Senhor nos dê a unção do discernimento, que a palavra possa penetrar nos nossos corações, em nós, como uma espada de 2 gumes, fazendo divisão e separação, racabassori e alarabaxeres, entre ossos e medulas, entre o nosso espírito e a nossa alma. Que possamos entender, não somente saber, o propósito de Deus na vida das famílias. Abre o nosso entendimento, papai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nos mostre onde temos errado. Nos mostre como devemos proceder daqui para frente, através do entendimento da Tua palavra que é viva e eficaz. Amém. Amados e amadas, nós, no primeiro dia, falamos sobre a criação, a forma que o Senhor criou, homem e mulher, a forma com que o Senhor nos fez, a sua imagem e a sua semelhança. E chamou o Filho e o Espírito Santo para que nos formássemos. E a palavra nos diz que Deus viu que era muito bom. Não foi bom a criação, foi muito bom. Ontem nós falamos e aprendemos sobre o papel de um homem e de uma mulher dentro da família, dentro do casamento, dentro do lar. E são tão pouco tempo, é tão pouco tempo, cada tema daria 1 semana de ministração, ou mais, de tão ampla, de tão verdadeira, de tanto que nós temos ainda a aprender. Mas eu tenho ministrado o que o Espírito Santo de Deus precisa com urgência nos ensinar, nos capacitar e nos fazer entender. E hoje, o tema da nossa palavra sobre a campanha Família Projeto de Deus é filhos. Falaremos sobre filhos. Em Provérbios a palavra fala que ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia também fala que nós devemos disciplinar os nossos filhos
Me perdoem, irmãos. Eu tenho falado bastante, por isso a minha voz está um pouco debilitada. Mas o Senhor nos dá graça e Ele fala do jeito que quer e como quer e através de quem Ele quer. Amém? E nós temos vários, inúmeros exemplos de filhos na palavra do Senhor. Filhos que foram muito obedientes, filhos que foram rebeldes, filhos que honraram aos pais e a Deus, filhos que foram ótimos filhos, mas péssimos pais. E a gente poderia percorrer a palavra inteira sobre várias situações e circunstâncias. Mas nós precisamos muito trazer nos dias de hoje para pais e mães que não entendem ou nunca talvez tenham ouvido falar o que significa a paternidade e a maternidade dentro da palavra de Deus, alicerçados na palavra, né? Então, eu vou falar muito rapidamente sobre paternalismo, o de Davi. Ele era, um filho maravilhoso, embora tenha sido rejeitado. Não tenha tido um bom referencial de pai. Ele era obediente ao Senhor, ele era humilde dentro da família, mesmo sendo rejeitado a ponto de quando o profeta foi ungir um rei, os pais se esqueceram de Davi. Colocaram todos os filhos diante do profeta Samuel. Esqueceram de Davi. E aí o profeta olhou e falou assim para Jessé: acabou? São só esses aqui? Ah, não, tem sim, tem mais um menino lá que cuida de ovelha. Vai lá, chama ele lá. Tipo assim, eu não acredito que Deus vai escolher ele, mas tem mais um, que eu até me esqueci. Tamanha a ausência dele nessa família porque é rejeitado. Isso não fala na Bíblia. Eu estou falando que provavelmente era assim que a família pensava sobre ele. Mas com os filhos, Davi demonstra uma dificuldade de relacionamento muito grande. E a bancarrota familiar, a maldição familiar foi muito grande. Porque através do pecado de Davi, todos os filhos e toda a descendência sofreram retaliações e foi aberta uma brecha para o pecado sexual, pecado de incesto, pecado de vergonha. Também temos o nosso lindo e amado José, que era o mais jovem, o primogênito de Jacó com Raquel, por isso muito amado, muito querido e diferente no coração, na forma de servir a Deus e também no tratamento que Jacó tinha com ele. Claramente era preferido e preterido de Jacó. E usava roupas diferentes, tinha trabalhos diferentes, porque Jacó tinha muito medo de perdê-lo. Era um grande sonhador. E muito obediente, tanto a Deus quanto ao Pai. E continuou sendo e tendo uma postura de filho obediente. Mas o que eu quero falar
é sobre a família atual, que não é muito diferente da família, das famílias da palavra de Deus, da Bíblia. Família é família. Sabe, gente, toda criança, ela aprende por repetição. Toda criança, quando nasce, todo ser humano, toda criança, ela tem necessidades básicas. Tem um livro que eu não me lembro o nome, mas eu acho que são as 7 necessidades básicas de uma criança. Se eu não me engano, é esse o título desse livro. E quando um ser humano nasce, ele já nasce com um temperamento, ele já nasce com um propósito que Deus colocou dentro dele para cumprir o chamado e para servir ao Senhor. Já nasce com potencial. Como assim, Rita, uma pessoa nasce com potencial? Quando um fabricante fez a máquina de lavar, ele fez a máquina de lavar para quê, gente? Para fazer comida? Não. Ele fez a máquina de lavar para lavar roupa. Quando um criador do fogão fez o fogão, ele fez o fogão para quê, gente? Para lavar roupa? Não. Ele fez o fogão para fazer comida. Quando o criador fez um ventilador, ele fez o ventilador para ventilar. Assim é o criador. Perdão, gente. Tá difícil para falar. Mas vamos lá, vamos continuar. Quando o Criador nos fez, te fez, me fez o teu filho, a tua filha, Ele colocou dentro de nós o potencial para o qual fomos criados. É por isso que nós precisamos descobrir o nosso potencial e entender e respeitar o potencial e o propósito de Deus na vida dos nossos filhos. É muito fácil pegar uma criança pequenininha e maltratá-la, e abusá-la, e ofendê-la, e traumatizá-la, porque ela ainda não sabe, ela ainda não tem noção e não aprendeu o potencial que Deus já colocou lá dentro dela, para que ela cumprisse o propósito e o chamado do Senhor na vida dela. É por isso que Satanás usa pessoas, as pessoas que as crianças mais amam, para feri-las, para rejeitá-las, como foi o caso de Davi. Ele não tinha referencial de pai, de família. É por isso que Satanás usa pessoas, irmãos de sangue da família, para terem inveja, odiarem e se levantarem contra um irmão sonhador, como foi com José. Por quê? Porque a intenção do inimigo é frustrar os planos de Deus, é ferir, é machucar e é rejeitar. Trazendo para nossa família hoje, trazendo para as famílias nesse momento, como você trata o seu filho. Ah, não, mas quando eu engravidei e eu e meu esposo ficamos grávidos, né? Hipergrávidos. Eu li todos os livros possíveis e imagináveis, ensinando como ser um bom pai e uma boa mãe.
Aleluia, glória a Deus. O conhecimento nunca é demais. É muito bom conhecermos a palavra e conhecermos também de forma secular, escrito por psicólogos, por terapeutas. Isso não é ruim, isso não é pecado, é muito bom. Só que a gente pode ler uma biblioteca inteira de como criar um filho, de como tratar um filho, da forma com que se deve proceder, os procedimentos corretos com o filho. Mas na hora que esse filho nasce, a teoria começa a valer muito pouco. Porque você se depara com um serzinho, com uma pessoinha que ainda que bebezinha, tem personalidade, tem temperamento e depende única e exclusivamente que você, que a família, introduza o caráter, ajude-a a ter o caráter. E todos nós temos caráter. Mas eu conheço pessoas que não têm caráter. Tem sim, irmãos. O caráter é algo que é formado no seio da família, principalmente na influência dos pais com os filhos, e dos avós e dos tios, e do meio em que a criança vive. O que existe, na verdade, não é pessoa que não tem caráter ou que tem caráter. São pessoas bom caráter e mau caráter. Mas ninguém é sem caráter. A gente ouve muito essa frase, né? Fulano é sem caráter. Não. O fulano é mau caráter. E o ciclano é muito bom caráter. Porque isso é introduzido na criança, no seio da família. E o que acontece quando você se depara com aquele serzinho que já tem um temperamento, já tem uma forma de ser e já tem um potencial? Você fez planos, você fez projetos, você estudou muitos livros, mas você percebe que, ainda que seja uma criança, já tem vontades próprias, já tem tendências vindas do Senhor. Não, mas eu quis ser modelo porque eu era linda e maravilhosa. Então agora que eu tenho uma filha, vou investir na carreira dela. Vou fazer books, vou mandar para tudo quanto é agência, porque ela vai ser modelo. E se Deus não fez tua filha para ser modelo, querida? Ainda que ela seja linda, por que que você vai obrigar o teu filho e a tua filha a realizar o teu sonho? Não, meu sonho era ser médico. Era medicina. Tudo bem, eu não pude, minha família era pobre, não pude pagar a faculdade, não cheguei a esse grau de estudo. Mas o meu filho, a minha filha vai. Ei! E se o Senhor colocou o potencial para arquitetura, para professor, você vai obrigar o teu filho e a tua filha a cumprirem o teu sonho, a realizar o teu sonho. Os pais têm mania de colocar todos os planos que foram frustrados na sua vida pessoal, eles colocarem toda a expectativa nos filhos para cumprirem e realizarem os seus próprios sonhos, esquecendo-se que o Senhor
fez você desse jeito, mas fez o seu filho e a sua filha de forma diferente, com um potencial diferente. Se ele te fez fogão e você quer que o seu filho ou sua filha seja fogão, e Deus colocou que eles seriam um computador de última geração, para com isso. Se você tem feito isso, se você já fez, caia na real. Deixe o potencial que o Senhor colocou nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente, ser desenvolvido, e incentive-o. Você precisa incentivar o seu filho, a sua filha, a cumprir o propósito e o potencial de Deus na vida deles. Outro ponto importantíssimo que nós precisamos conversar: limites, regras e normas. Ah, não, mas eu sonhei tanto em ter esse filho, eu sofri tanto. Ah, não, eu vou deixar meu filho fazer o que bem entender. Não vou fazer isso não. Até porque é pecado bater, não pode bater, se bater a gente vai preso. Não, eu não estou falando para você espancar o teu filho, eu não estou falando para você. Pelo contrário, isso é pecado e isso é maldade. Isso é maldade. A criança precisa crescer com regras e normas, com limites. Porque se você criar um ser humano sem normas, sem regras, sem limites, você está esquecendo que o Senhor nos deu filhos como herança. Ele não deu como propriedade sua. O filho, a filha, não é teu, não é meu. Eu não posso ter um filho como uma coisa. Essa coisa é minha. Eu mando, eu desmando e eu faço o que eu bem entender na vida deles. Está errado. Talvez teu pai, a tua mãe tenham feito isso contigo. Talvez você tenha sido abandonado e abandonada. E foi criado de uma forma totalmente desestruturada. E nem sabe o que fazer com a herança que o Senhor colocou na tua mão. Sabe o que a Bíblia fala? Que nós somos dos nossos filhos? Mordomos. Mordoma eu? Aonde já se viu ser mordoma de um filho? É mordoma sim. São heranças que o Senhor colocou nas nossas mãos para que nós cuidássemos, zelássemos, respeitássemos e devolvêssemos ao Senhor. Não é nosso. Não é nosso. Não é propriedade minha nem sua. Pelo contrário, os filhos são propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Propriedade exclusiva do Senhor. Seus filhos são. Os meus filhos são. E o que acontece? Não cria com limites, não tem regras. Não tem nada. E aí como essa criança é criada? Hoje, meu pai e minha mãe estão de boa. Eles não brigaram, eles estão bem. Hoje eu posso fazer o que eu bem entender. E a criança faz tudo o que não pode, o que não deveria, porque você está bem. A leitura que a criança que não tem limite, a criança que não sabe regras e normas, é assim que ela procede. Hoje a minha mãe acordou feliz.
Meu pai não brigou com ela, meu pai deu dinheiro para ela, deu um cartão de crédito. Ela está feliz. Eu posso tudo. E a criança faz tudo que ela deseja. No outro dia, você está mal. Você está péssimo. Você está péssima. E a leitura na cabeça da criança é: hoje, o meu pai e a minha mãe tá da pá virada. Hoje, se eu não andar na linha, eles me espancam, eles me maltratam, eles me marcam todo. Porque hoje o bicho pega aqui em casa se eu não der uma maneirada. E aí naquele dia, a criança fica na dela. Porque ela sabe que você está nervoso, está nervosa, está totalmente desequilibrada emocionalmente, e que se ela fizer alguma coisa, você é capaz de pegar, bater tanto, até quase matar. Você começa a esbravejar, a amaldiçoar, sua praga. Sei para que você nasceu. Você não vai dar nada que presta, não. Você não presta. Olha, eu não espero nada de você, não. Você é um desgosto da minha vida. Quantos pais e mães falam isso? Seu danado, sua danada. A palavra danado representa, significa. Isso não é na Bíblia não, viu? É no dicionário Aurélio. Diabo, demônio, coisa ruim. Outro detalhe. Você tem 2, 3 filhos e fica comparando. A pessoa chega na tua casa. Ah, esse aqui é meu filho tal. Esse aqui é super extrovertido. Super alegre, super bacana. Aí olha o outro. Esse aqui já é tímido. Ele não... Eu fiz isso com meus filhos. Eu tive esse problema até que o Senhor me tratou. Eu tenho 2 filhos homens. Um extremamente extrovertido. Nasceu para ser negociante, nasceu para falar, nasceu para negócio. E o outro, extremamente equilibrado, humilde, simples, extremamente bem-sucedido. Aleluia, aleluia. Cada um com um temperamento e com um potencial. E eu costumava, quando alguém chegava na minha casa, falar assim: nossa, esse aqui é bem mais falador, o outro é muito quietinho. Eu falava: esse aqui é bem extrovertido, o outro é tão tímido. E eles ouviam eu dizer isso. E eu não tinha noção que os meus filhos são seres humanos, que eles ouviam. E o que ouvia entrava no coração deles. Ou então, um era muito bagunceiro, o outro era mais quieto. Aí chegavam na minha casa e falavam: isso, gente, antes de conhecer a palavra de Deus, tá? Nossa, mas esse daqui é danado, né? Esse aqui é um terror, é um terremoto. E o outro até que é mais quietinho. E eu dizia: verdade, aquele ali é danado, aquele ali eu tenho que estar com 24 horas com o olho em cima dele. E o outro é tímido, o outro é... Até que um dia o Espírito Santo falou: epa, peraí. Tem nada disso de danado, não tem nada disso de timidez. A palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Cuidado com as suas palavras. Cuidado quando você falar das heranças que eu te dei. Seu filho não é danado. Seu filho não é assim. E o outro seu filho não é tímido. Simplesmente ele tem um temperamento diferente. Respeite a herança que eu coloquei na tua mão. Você é mordoma. E eu chamei os meus filhos e pedi perdão. Eu disse: eu não entendia. Eu não entendia. A minha mãe biológica me amaldiçoou o tempo todo. Ela me amaldiçoava sempre. E a criança aprende por repetição. Por isso, eu fui muito amaldiçoada.
E hoje a mamãe está aprendendo a abençoar. A mamãe está começando nos caminhos do Senhor. E eu pedia muita ajuda a mulheres mais velhas na fé, que já sabiam os princípios de como nós deveríamos agir com nossos filhos. E eu pedi perdão aos meus filhos. E eu renunciei a toda palavra, a toda maldição. E quando chegavam na minha casa, esse aqui é isso, esse aqui. Cada um tem um potencial que o Senhor colocou dentro deles. E ambos serão bem-sucedidos. Ambos serão prósperos. Ambos serão abençoados. Ambos serão extremamente cumpridores dos propósitos e das promessas de Deus na vida deles. Portanto, meus amados e minhas amadas, eu sei que a palavra está longa, mas Deus está falando. Jamais espanque o seu filho. Jamais espanque uma criança. Jamais deixe uma criança entender que ela deve se comportar através do seu estado de espírito naquele dia. Porque isso não é respeito. Isso não é honra. O nome disso é medo. Medo. Pavor. Não crie seus filhos com pavor. Não crie seus filhos com medo de você. Crie os seus filhos com amor. Que eles possam entender que toda disciplina, toda regra, toda norma que tem dentro do lar de vocês é por amor. E ele aprenderá a te respeitar e te amar e te obedecer, porque sabe que é para o bem dele, é para o bem dela. Rita, agora eles cresceram, o que eu faço? Não dá mais tempo. Claro que dá, você não morreu. Teu filho e tua filha não morreram. Chama eles, chama ela, chama ele. Faz coletivo, faz individual. E diga, eu não sabia. Eu descobri hoje. Eu descobri agora. Me perdoa.